Bom dia, amores. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom, vamos lá. Eu tô com, como eu disse, né? A minha secreção tá saindo desse lado aqui. Acho que dá pra vocês verem que tem cascas, né? Por que parar? Mais uma vez eu falei pra Jade, lá na DP Assessoria, verdade, que eu tava com dor né, fiquei com dor nas costas por causa que já tava as bagunças lá com a Isabel e Companhia Limitada. E eu tinha que ficar calada porque os médicos param e eles param de verdade. Eu fiz uma bateria de exame no começo desse ano, quando eu parei, né? Agora, dia 21 de janeiro, que eu saí, que eu parei. Todo ano eu faço essa bateria de exame por causa dos problemas que eu tive, né? Pra ver o que eu tenho. Ontem a gente perdeu, aí a gente viu no Fantástico, a gente tá vendo na mídia mundial e brasileira a morte da Preta Gil. Eu tô de blusa preta em respeito. Apesar de ter várias religiões que falam que o preto não é luto, mas enfim, eu deixo aqui, né, o meu é verdade, né? A preta ela tem quase a minha idade, ela tinha a minha idade, né? Então vocês não sabem o que é isso, né? A gente lutar por algo. Isso é muito triste quando as pessoas elas chegam, né, ao objetivo que no meu caso foi voltar para trabalhar. Esse era meu objetivo, né? Esse era o objetivo dos meus médicos, né? E a gente tá exercendo as funções normais, como foi na escola, como foi na Prime, como foi na Évora, verdade. Aí de repente tava sendo na Pipiolo, foi na DP Assessoria, foi agora também durante 15 dias. Então, de repente, os cansar interminablemente, testar. Isso é muito sério, porque assim, a Preta Gil ela foi para os Estados Unidos, porque tudo que ela tinha que fazer aqui no Brasil, que a medicina daqui do Brasil disponibilizava para o tratamento dela, não fez efeito. Então ela foi fazer um experimento nos Estados Unidos, verdade, vocês leem aí, para poder ver se achava uma salvação para o câncer dela, né? Que se espalhou, né? Pelo corpo, pela parte do intestino, aquela região. Então a gente vê uma moça de verdade, cheia de sonho, cheia de projeto, uma moça feliz, galera. Preta Gil era feliz. Igual eu sou feliz. Só que a gente cansa, né? A gente cansa de teimosia, de não acreditar nos médicos, é verdade, de duvidar do profissionalismo das pessoas, do caráter das pessoas. Né? Eu tava falando para vocês, no começo do ano eu peguei meus exames, né? O médico aqui virou e falou: você não tem que encanar, você sabe que seus dedos não mexem por causa do seu AVC. Eles são frios nessa intensidade justamente para dar o choque da realidade. A gente fica ali naquelas, vai voltar, não vai. Olha o que aconteceu com a Preta, é um exemplo, né? E esse mesmo médico virou pra mim, ele fez assim: você tá com bactéria no sangue, né? Quanto tempo faz que você não toma antibiótico? Eu falei: doutor, eu peguei a influenza, né, em dezembro. E eu tomei durante o período acho que de 10 dias antibiótico. Ele falou assim: só que você tá com bactéria no sangue. E o que eu tenho que fazer? Nada. O seu organismo tem que eliminar, né, essa bactéria, porque eu não posso te dar mais antibiótico para combater. O seu organismo ele vai ter que reagir sozinho. É verdade. Então, durante esse período, o que aconteceu? Eu fui tentando viver saudavelmente. Eu fiquei parada, né? Isso foi em fevereiro. Eu só voltei a trabalhar agora há 2 meses atrás, basicamente. Né? Então, a gente está falando aí de fevereiro a junho, né? A maio, desculpa. Né? A gente ficou 3 meses justamente para isso, me alimentando, dormindo bem, verdade, né? Tendo sossego, né? Para poder o organismo ele não ter esses problemas que eu tenho de imunidade baixa, porque quando você está com imunidade baixa, o organismo ele não reage a favor de uma bactéria, ele reage contra. Ele vai fazer com que aquela bactéria se multiplique, né? E ela pode chegar num pulmão, porque como eu tive a influenza, meu pulmão, eu mostrei aqui para vocês no nosso canal, é verdade, todo comprometido por causa do cigarro,
Por causa da Covid, verdade. E por causa da influenza. Ou seja, né? Então, galera, eu fiquei parada de janeiro até maio justamente por isso, para o meu organismo ele ir eliminando essa bactéria. E com certeza ele foi, porque é, né, eu fui reagindo bem, vou fazer o próximo, vou fazer exame de sangue para ver, mas com certeza. Só que a gente teve agora uma situação de um inseto picar e a gente viu o que aconteceu, né? Tá saindo secreção aqui. Verdade. Eu vou pegar o, o colírio que eu tenho aqui e eu falei com os meus médicos. Essa insistência de que minha médica não presta, porque minha médica não existe, isso a gente tá bem cansado, né? Tá bem cansado, porque se não fosse essa médica eu não tava aqui fazendo vídeo no canal, não, né? O remédio é esse aqui, é verdade. Né? Olha, vocês podem ver que tá, né? Tá saindo bastante secreção aqui. Esse remédio parou de lacrimejar, né? Isso aqui foi primordial para mim, né? E ele é antibiótico, por isso que tá eliminando a sujeira, né? A bactéria que o inseto deixou. Então, o parar por isso. Porque assim, vai lá, pega testado, eu não vou testar a empresa. A empresa sabe que eu tô falando a verdade, meu canal tá aberto. Né? A gente cansa, galera, de ficar com o nariz de palhaço exposta à verdade. Né? Porque você fala as coisas na empresa. Galera, eu converso, eu sou uma pessoa normal, uma pessoa comum. Eu converso com as pessoas conversam comigo da vida delas e vice-versa. Então, assim, a vida tem que andar, tem que fluir. Mas não, né? Então, quando a médica quando eu tive alta da Covid, que a médica falou, vai procurar trabalho, que eu fui para a escola, eu fiquei trabalhando lá quase 2 meses, é verdade até, foi de outubro até janeiro que eu saí da escola para ir para Prime. Por quê? Porque a médica falou, a exposição que você teve, toda essa situação, o constrangimento em relação à sua saúde, em relação ao rapaz que você ama, a verdade, né, ao seu caráter profissional, a sua ética, a ética de vocês, enfim, foi tudo muito exposto e muito cansativo. Então, o que você merece? Um trabalho na parte interna de uma empresa, na qual você vai ter o contato só ali, naquele mundo de vocês, não vai sair para fora, não vai ter que ter contato com o mundo lá fora, só o mundinho de vocês ali, né? Administrativo, um mundinho pessoal ali da empresa, verdade. Né? Não vai ter que ir em busca de clientes, entrar em contato, fazer divulgação, nada disso. Né? Por quê? É algo que é saudável para você, é algo que é saudável para a empresa que você vai trabalhar, algo que é saudável para o seu desenvolvimento e você vai adquirir mais conhecimento, né? É uma coisa que você gosta. Foi aí que eu saí da escola e fui para Prime. É verdade, lá eu fiquei 1 ano e pouco. Eu tive feedbacks positivérrimos, como eu canso de falar aqui da medicina, verdade. Né? A gente saiu porque infelizmente aconteceu aquilo no Instagram, verdade. Então não deu porque veio toda essa galera de novo, desse sofrimento da época da pandemia, essa galera voltou, tudo de novo, ex-marido, mulher, Silvia, os chefes, todo mundo ali atacando de novo, ele mais uma vez, aí eu fui sair. Aí voltei, arrumei na área comercial, né? Aconteceu tudo que aconteceu na Évora, né? A exposição de novo, lá no Recife, porque já tava tudo. Então, galera, quando uma médica fala, quando ela faz um cronograma no tratamento dela, né? Quando ela dá uma alta, ela fala, você tá apta, vai trabalhar, mulher, vai procurar as suas coisas, né? Vai viver sua vida, vai se reconstruir, né? É verdade. Ela tá mentindo? Não, galera. Só que as pessoas, elas insistem em querer provar algo que elas estão erradas, que a vida está mostrando que elas estão erradas, é verdade. E elas querem provar que elas estão certas. Né? Que a mentirosa é eu, a mentirosa era ela, a mentirosa era o cara que eu amo, a mentirosa era minha mãe. Né? Então tá aí. Né? Então, aí quando envolve dinheiro e poder, acontecem as coisas piores. Né? Então não adianta você menosprezar e diminuir o profissionalismo de uma mulher, de uma pessoa, de uma médica, é verdade, de uma funcionária, testar incansavelmente, as coisas funcionar, daqui a pouco você dormir e acordar não funciona mais, verdade. Então tudo cansa, né? Então não dá pra, entendeu agora? Não dá pra desgastar o meu emocional com isso. Por quê? Porque como eu falo pra todo mundo, eu me cobro muito.
Eu me cobro, eu não sou paga para ficar vendo quadro, eu não gosto. Se eu estou sendo contratada, eu quero dar o meu melhor. E qual que é o meu objetivo? É fazer aquilo funcionar naquilo que eu fui contratada. E não ver resultados é frustrante para minha pessoa, é frustrante para os meus médicos. E qualquer coisa que aconteça, como um bichinho, pode gerar uma coisa maior. Né? Então, parar tá aí. Né? Tudo parado de novo, justamente. Por quê? Porque as pessoas insistem em algo que não vai acontecer, em algo que realmente já foi dado um ponto final, uma nova fase da vida, um livro, um canal, né? E eu desejo para o Gilberto Gil e a Flora Gil, que é a mãe da Preta, meus sentimentos, força para vocês. Verdade, ela descansou, porque é um baque tão grande quando você pega na mão, galera, um exame, um resultado de um exame que você tem tumor, seja ele benigno, dela foi maligno, né? O meu é benigno. Eu tenho dois, eu tenho um perto dos tímpanos e um aqui na nuca, é superficial, não é dentro da cabeça, né? Provavelmente eu tenho muita dor neles quando eu faço muito procedimento de puxar o cabelo. Verdade, por isso que a maioria das vezes, para manter meu loiro, eu não faço mais luzes. Eu vou na tinta, né? Sem ter que ficar puxando com fio, porque você puxa, dói. Né? Quando eu tomo muito sol na cabeça, verdade. Né? Quando eu pego peso e quando eu fico nervosa. Né? Os músculos, galera, né? Os nervosos, né? Aí eles latejam, né? Então, hoje a gente tem que se cuidar e prestar atenção na saúde da gente, no que faz bem e o que faz mal. Né? E você tá num ambiente de trabalho legal, que nem eu tava, que nem eu, né? Divertido, um pessoal bacana, gente boa, você vê o resultado, isso é fantástico. Né? Mas de repente tudo mudar, tudo mudou. Para quê? Teste de novo. Vai lá, você esqueceu tudo. Em 15 dias veio o cliente, você conseguiu agendar, veio um monte de gente, vendeu carro. Aí em 15 dias você dormiu, acordou, tudo mudou, te botaram para treinamento. Não pode, galera. Vocês estão lidando com um ser humano que tem emoções, que tem planos, que tem sonhos, que tem conta para pagar. Né? Vocês estão lidando com médicos. Já pensou vocês ficarem desafiando os médicos aí, como foi com a Preta Gil, os médicos aqui do Brasil, os médicos dos Estados Unidos? A mulher foi para outro país para tentar a medicina, uma alternativa para ficar viva. É isso que eu estou falando para vocês. Né? Então é muito cansativo por causa de relação tóxica, doente, manter-se isso em ambientes de trabalho, galera. Eu não preciso contar nada na minha vida é um livro aberto. É verdade, tá tudo aí. É um livro aberto. Para que eu vou ficar lá contando se é só entrar no meu canal? Né? Então, assim, as coisas cansam. E eu desejo do coração força para a mãe e o pai da Preta Gil, independentemente da fama, da carreira deles, eles são pai e mães e eles estão sentindo muito. Ela descansou, como eu disse. Dá um baque, galera, quando vocês pegam um resultado na sua mão, você fala, você tem um tumor? Vocês não têm noção do que é isso. A minha mãe sabe, o dia que eu peguei, é verdade, o dia que eu peguei o resultado, que eu tinha 2 tumores, eu não conseguia sair da clínica no Tucuruvi, é verdade. Eu fiquei tão desnorteada, eu chorava que nem uma criança. A minha mãe falava assim, não, mas você vai ver, é benigno, não tem... Eu chorava, foi um desespero. Porque você sabe ali, você tá pegando na sua mão um atestado que você não tá bem de saúde, que você vai morrer. Verdade. Porque é uma doença que não tem cura. Né? Então pensa, antes de você brincar, mulher apaixonada, nos meus trabalhos, mulherada louca, que não tem saúde mental e emocional, essa turma do balão mágico do Recife, dos coachings, verdade, invadir os meus trabalhos, verdade, atrapalhar o meu tratamento, atrapalhar a minha relação com as pessoas que eu amo, com os meus amigos, é verdade. Vocês são mentes, não sou eu. É verdade. Eu tô sendo assistida por 3 médicos. E eu só tô entrando e saindo de trabalho mostrando pra vocês. Esse povo tá errado. Né? Então, é isso. Força pra vocês, Flora e Gilberto Gil. Um beijo, galera.